Olá, boa noite, salve! Vamos iniciar então mais um encontro Raciocínio Lógico. Hoje nós vamos estudar compreensão e elaboração lógica na visão do raciocínio verbal. Esse assunto que é importantíssimo para a disciplina de raciocínio lógico, isso é muito cobrado em concurso público. Então vamos lá. Olha só. Então, o que é o raciocínio verbal? Esse raciocínio verbal, a ideia do raciocínio verbal, é uma questão onde vai cobrar de você a compreensão e a elaboração a partir do texto, né? Vai ser uma compreensão verbal. É a capacidade de você interpretar, analisar e organizar informações expressas em linguagem natural, ou seja, em textos, em frases, em enunciados. Então ele vai ter ali, você vai ser cobrado ali através da lógica do raciocínio verbal, através de premissas, que são informações que são dadas, explícitas no enunciado, né? Com inferências, conclusão que se pode se extrair das premissas, e a validade, né? Que é a conclusão, deve seguir necessariamente premissas sem contradições. Então, olha só, pessoal, dentro dessa ideia, você tem vários formatos de informações no raciocínio lógico para vocês. Por exemplo, existe o silogismo, né? Que é aquela que testa a aplicação correta de regras de inclusão e exclusão. Olha esse exemplo aqui, ó. Todos os alunos são estudiosos. João é aluno, logo João é estudioso. Então veja que ele veio com, ele primeiro trouxe aqui, ó, uma proposição, né? Uma proposição. Aí ele vem aqui com outra proposição, aí depois ele conclui a partir daí, né? Isso é o silogismo, ok? E as analogia, ele testa a identificação de relações de sentido, né? Então veja, pássaro está para ninho, assim como a abelha está para a colmeia. Então isso aqui é uma analogia, né? Veja que a analogia nada mais é que um teste de identificação de relação de sentido. Aí você também tem as inferências, né? O que acontece? Olha só, se alguns juízes são professores, não se pode concluir que todos os juízes são professores. Então, a partir de um trecho ou frase, verifica-se o que pode ser corretamente concluído. Por exemplo, eu falo o seguinte, ó. Todo oiapoquense é amapaense, né? Eu posso afirmar que todo amapaense é oiapoquense? Não, né? Então veja que é uma análise ali, ó, de inferência. E tem a argumentação. Na argumentação, você avalia a consistência de uma justificativa ou conclusão dentro da situação apresentada, ok? Então são várias formas ali de ser apresentado esses argumentos verbais, tá? Certo? A partir de agora, pessoal, vamos deixar dessas teorias e vamos resolver questões. Olha só, eu vou trazer aqui para vocês os principais modelos de questões de concursos anteriores no qual são cobrados esse assunto, né? Que é o raciocínio verbal. Então vou trazer aqui alguns modelos de questões, vamos responder junto e a partir daí você vai dominar esse assunto. Perfeito? Então vamos lá. Olha só essa primeira questão aqui, ó. João, Antônio e Carlos participaram de uma corrida e ficaram nas 3 primeiras posições. Não necessariamente nessa ordem. Considerando que João sempre fala a verdade, Carlos nunca fala a verdade e Antônio às vezes fala a verdade, analise. Aí ele vai te dar umas questões aqui, ó. O que chegou primeiro disse eu sou Antônio.
o que chegou segundo disse: João é quem chegou primeiro. E o que chegou no terceiro lugar disse: Carlos é quem chegou em primeiro. Então veja, ele traz uma questão, pessoal, onde ele traz várias informações textuais, né? E ele tem uma jogadinha textual ali onde ele informa: olha, esse cara aqui é mentiroso. Veja que ele fala aqui, ó, Carlos nunca fala a verdade. Se ele fala que Carlos nunca fala a verdade, o que ele está falando para você? É que o Carlos é mentiroso, né? Carlos nunca fala a verdade. Mas ele fala, ó, João sempre fala a verdade, né? E ele fala, Antônio às vezes fala a verdade. A partir de todas essas informações, ele quer saber quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo e quem chegou em terceiro. Então veja que como se resolve esse tipo de questão. Olha só, pessoal, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Esse tipo de questão você tem que fazer igual, é o mesmo padrão, né, das aulas anteriores. Você vai montar uma tabela e você vai colocar assim, ó, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Como você não sabe quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, você coloca todo mundo. Olha só, pessoal, quem é que pode chegar em primeiro? Pode chegar em primeiro qualquer um dos três. Quem é que pode chegar no segundo? Qualquer um dos três. Quem é que pode chegar no terceiro? Qualquer um dos três. Aí você coloca uma tabela com todo mundo. Aí você vai lendo e vai riscando aqueles que não podem ser. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a analisar agora a questão com tranquilidade. Olha só. Em primeiro lugar, tá aqui, ó, em primeiro lugar. Olha o que está escrito aqui, ó. O que chegou em primeiro disse: Eu sou o Antônio. Pessoal, vamos analisar. O que chegou em primeiro lugar, vamos imaginar o seguinte, ó. Se o primeiro lugar fosse o João, imagina, digamos que seja o João o primeiro lugar, certo? Se o João fosse o primeiro lugar, ele ia dizer: Eu sou o Antônio? O que vocês acham? Pessoal do chat aí, me ajuda. Olha só o que está escrito aqui lá em cima da questão. A questão diz o seguinte, ó. João sempre fala a verdade. Se João fala a verdade, presta atenção. Se João fosse o primeiro, ele ia falar isso aqui, ó. Eu sou o Antônio? E aí, galera do chat, me ajuda aí. Eu acho que não, professor. Você acha não, você tem certeza, né? Porque se ele fala a verdade, ele não pode dizer eu sou Antônio. Então, o primeiro colocado aqui, ó, não foi João. Beleza? Não foi, ó. Agora vamos lá. O primeiro lugar pode ter sido o Antônio? Vamos analisar o Antônio. O Antônio, o que a questão diz sobre o Antônio? Ela diz o seguinte, ó, o Antônio às vezes fala a verdade. Então, se o Antônio falar assim, ó, eu sou o Antônio, estaria certo, porque ele fala a verdade às vezes, né? Mas também, aí vamos lá. E o Carlos? Se fosse o Carlos, ele poderia ter sido o Carlos o primeiro? Podia, porque o primeiro pode falar assim, ó, eu sou o Antônio, porque a gente já viu que o Carlos é mentiroso. O Carlos nunca fala a verdade. Então nós fizemos a análise do primeiro aqui. Vamos para o segundo, pessoal. Vamos aqui para o segundo aqui, ó. Olha só. Vamos analisar o segundo. Digamos que o João tenha sido o segundo. Certo? Aí vamos analisar aqui, ó. O que chegou em segundo disse o quê? João é quem chegou em primeiro. Tem sentido o João ter chegado em segundo e falar que foi ele que chegou em primeiro? Lembra dessa frase aqui, ó. João sempre fala a verdade. Se ele tivesse chegado em segundo, ele ia falar João que chegou em primeiro? E aí, galera do chat? Não,
professor. Não, né? Então pronto. Então João não tem como ter sido o segundo. Pessoal, podemos concluir qual foi a posição que o João chegou? Sim ou não? E aí? Podemos concluir ou não? O João chegou em primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. Terceiro. Nós já temos o primeiro elemento aqui, ó. Terceiro. Se nós já temos elemento em terceiro, olha só a questão falou aqui pra gente, ó. Ele quer do primeiro ao terceiro colocado. A gente já sabe que o João foi o terceiro. Então a letra B está errada e a letra D está errada. Olha, o teu chute já ia estar facilitado, tá vendo? Vamos continuar lendo agora. Se a gente sabe que o João chegou em terceiro, então o Antônio não chegou em terceiro e nem o Carlos. Beleza? Vamos continuar agora. Olha só. O que chegou em terceiro disse Carlos. Olha só. Carlos é quem chegou em primeiro. Quem foi que chegou em terceiro, pessoal? Foi João. Foi João. E ele falou assim, ó, Carlos é quem chegou em terceiro. Em primeiro, quer dizer. Eu pergunto para vocês, o João fala a verdade? Sim. Então, quem foi que chegou em primeiro? Foi o Antônio. Olha o que João falou aqui, ó. O que Não, chegou... mas em segundo seria o Carlos e em primeiro o Antônio, não é? Olha só. O João chegou em terceiro, concorda? Sim. Quem chegou em terceiro disse o quê? Olha assim, aqui, ó. Quem chegou em terceiro disse o quê? Ah, Carlos é quem chegou primeiro, disfarce, é o Carlos. Por... Terceiro e segundo Antônio. Exatamente. Entendeu? Porque o João fala a verdade. Então, se o João fala a verdade, nós já sabemos que é verdadeira essa informação aqui de que foi o Carlos que chegou em primeiro. E aí, meu irmão, a gente já sabe que o Carlos então não chegou em segundo e nós já sabemos todos os três. Então, quem chegou em primeiro foi o Carlos, quem chegou em segundo foi o Antônio e quem chegou em terceiro foi o João. Qual é o gabarito? Mas o raciocínio para chegar no Carlos demorou um pouco. Mas é assim mesmo. Para chegar no João demorou um pouco. Primeiro, né? Demorou um pouco. Exatamente. Essas questões você só tem que ter calma e acreditar na técnica. Monta a tabela que não vai ter erro, tá? Beleza? Tá tranquilo, pessoal? Letra C, o gabarito. Vamos para mais uma questão. Essa questão aqui, galera, olha só. Essa questão aqui caiu no Amapá aqui, ó. Fundação Carlos Chagas. O concurso do banco, né, da FAP, o Banco de Fomento aí do Amapá. E olha só essa questão aqui, ó. Ela é um pouco diferente. Considere as seguintes afirmações. Todo amapaense é brasileiro. Todo brasileiro é sul-americano. Então é correto afirmar o quê? Vamos lá. Esse tipo de questão é bom você desenhar. Olha só. Imagina que de verde aqui, ó, você tem o Amapá, ó, tá vendo? Ó? Os amapaenses aqui, ó. E o de amarelo aqui, ó, é o brasileiro. Então é o seguinte, ó. Todo amapaense é brasileiro? Sim. É sim, foi ele que trouxe, né? Tá dentro do Brasil, ó. O Amapá tá dentro do Brasil, todo amapaense é brasileiro. Beleza. E o Brasil tá na América do Sul. Então, todo brasileiro é sul-americano? Sim. Né? Ó, o Brasil está dentro da América do Sul. Beleza. Aí, a partir daí, vamos lá. Todo brasileiro é amapaense? Olha a letra A. Todo brasileiro é amapaense. E aí? Isso aqui tá certo? Errado. Errado. Porque você pode ter um brasileiro bem aqui, ó. Esse brasileiro aqui, ó. Ele tá dentro do Brasil, mas está fora do Amapá. Então, essa letra aqui está errada.
Ó, todo sul-americano é brasileiro? É só você tentar botar um sul-americano aqui fora do Brasil, ó. Aqui, ó. Esse daqui é brasileiro, galera? Esse aqui, ó. Não. Não, né? Então, não tem como, ó. É errado. Olha só, existe algum amapaense que não é brasileiro? Imagina alguém que nasce aqui dentro. É possível alguém nascer aqui dentro sem ter nascido no Brasil? Não. Então tá errado. Existe brasileiro que não é sul-americano. É possível alguém nascer dentro do Brasil e não ter nascido dentro da América do Sul? Também não. Também não. Agora vamos lá. É possível que exista um sul-americano que não seja amapaense? Que essa pessoa aqui, é possível ter alguém aqui que não seja amapaense? Sim. Sim, né? É o nosso gabarito. Então é um raciocínio ali. É bom que você desenhe, mas também você poderia responder ali só analisando diretamente. Mas é sempre bom desenhar para tirar o nervosismo ali, não correr risco de errar, tá? Então acredite na técnica, vá com calma, né? Evite o erro. Vamos lá, mais uma questão. Essa questão aqui, ela já é uma questão bem mais elaborada aqui, ó. Você tem aqui, pessoal, 5 pessoas identificadas. P1, P2, P3, P4 e P5. Estão em uma clínica médica aguardando a vez para realizar 2 tipos de exames. Olha só. Sabe-se que 2 dessas pessoas, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de hemograma. Então, olha só, quantas pessoas vão fazer o exame de hemograma? 2 pessoas. E outras 3, olha só, 2 vão fazer hemograma e outras 3, cada uma na sua vez, irão fazer o exame de glicemia. Sabe-se também que P3 e P4 irão fazer o mesmo tipo de exame. P2 e P4 irão fazer exames diferentes. P2 e P5 irão fazer exames diferentes. Com base nessas informações, é correto afirmar o quê? E aí, pessoal? Numa questão dessa, bate ou não bate o desespero? Com certeza. Começa logo a balançar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que lembrar o seguinte, cara. Questão de raciocínio lógico, joga logo na tabela. Começou a dar muita informação de que faz alguma coisa e faz outra, você ficou em dúvida, joga na tabela. Aí você procura identificar. Como o que você procura? Primeiro o menor número. Veja, você tem ali 5 pessoas e 2 grupos de exame. É melhor você escolher os grupos para analisar. Então, olha só como é que se responde esse tipo de questão. Eu coloquei aqui, ó, grupo que vai fazer o exame do hemograma e grupo do que vai fazer o exame da glicemia. Certo? Então, olha só, cara. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Ele falou o seguinte, ó. Vamos analisar agora. Sabe-se que P3 e P4 vão fazer o mesmo tipo de exame. Você não sabe se P3 e P4 está fazendo o exame de hemograma ou de glicemia. Ele pode estar de qualquer lado, a gente tem que descobrir, certo? Mas a gente sabe que 3 pessoas vão fazer o exame de hemograma e que 2... para aí. Calma, a gente não se perder aqui. Cadê? Tá aqui, ó. 2 pessoas vão fazer o exame de hemograma. 2. Certo? E que 3 pessoas, tá aqui, ó, vão fazer o exame de glicemia. A única coisa que a gente sabe por enquanto é isso. 2 vão fazer um tipo de exame, 3 vão fazer o outro. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse tipo de questão? Você vai analisando o seguinte, olha só. P3 e P4 e vão fazer o mesmo tipo de exame. Então P3 e P4 tem que estar fazendo o mesmo exame. Certo? Eu vou marcar aqui, ó, P3 e P4 com a mesma cor.
Eles têm que fazer o mesmo exame. Beleza até aí? Lá na hora da questão você pode circular, fazer alguma coisa assim. Então você sabe que P3 e P4 tem que estar do mesmo lado. Você não sabe ainda qual lado que ela está. Beleza. Aí você sabe que P2 e P4 tem que estar de lado diferente. Tranquilo? Então veja bem. P3 e P4 estão do mesmo lado. Ou é exame de hemograma ou é exame de glicemia. O P2 e o P4, pessoal, tem que estar de lado diferente. Né? Tem que dar de lado diferente. Então eu vou pintar a cor do P2, porque o P2 ele não pode ser rosa. Ele tem que estar do lado diferente do P4. Eu vou pintar de outra cor que esse P2 aqui. Deixa eu ver um azul aqui. Ó. Eu não sei qual lado que ele está ainda. Ó. Só que eu estou marcando o rosa para ficar de um lado e o azul para ficar de outro lado. Na hora você pode encontrar outra maneira de marcar lá na hora da prova. Aí olha o que ele fala, pessoal. E P2 e P5 irão fazer exame de tipo diferente. Olha só, P2 e P5 fazem exame diferente. Pessoal, se o P2 e o P5 fazem exame diferente, eles têm que estar pintados de cor diferente. Se o P2 está azul, o P5 eu vou pintar do rosa. Aqui, ó. O P5 é rosa. Certo? O P5 é rosa. Então, vamos lá. Nós já podemos concluir que o P3, o P4 e o P5 vão fazer o mesmo exame. Concorda? A galera do chat, está acompanhando? Você percebeu que o P3, P4 e P5 vão fazer o mesmo exame? Sim. Sim. Aí eu pergunto para vocês, se eles vão fazer o mesmo exame, e eles são 3, eles vão fazer o exame de quê? De glicemia ou de hemograma? E aí, galera, olha só. Você Da tem... glicemia são os 3. São os 3, ó. Se são 3, tem que ser glicemia. Porque 2 vão fazer exame de hemograma. Se tem 3 fazendo o mesmo exame, é glicemia. Então nós podemos dizer já que o P3, o P4 e o P5 vão fazer exame de glicemia. Então eles não vão estar no de hemograma. Ó. De hemograma é o P1, P2. Beleza? Então vamos lá para a questão agora aqui, para as afirmações corretas aqui, ó. P1 irá fazer o exame de glicemia? Tá certo isso aqui? Não. Não, então letra A tá errado. P5 irá fazer o exame de hemograma? Também não. A gente não riscou isso aqui, né? Só para não confundir. Vamos lá. P3 irá fazer o exame de hemograma? Não. P2 irá fazer o exame de glicemia? Não. Então nós temos o gabarito aqui, ó. P4 irá fazer o exame de glicemia. Né? Esse é o nosso gabarito, né? O nosso gabarito. Beleza? Então é o seguinte, com isso eu encerro aqui a gravação desse vídeo. Um abraço, até a próxima.